Muito bem. Então, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre com todos nós. Eu gosto sempre de começar a conversa com vocês, sempre agradecendo primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder aprender, com certeza, muito mais do que todos vocês. Agradecer a Jesus, agradecer ao plano espiritual, aos mentores dessa casa, aos trabalhadores físicos dessa casa também, pela oportunidade de poder tentar dividir alguma coisa com vocês nessas noites de quarta-feira. Eu também sempre gosto de mencionar como é o processo de elaboração do tema que a gente vai falar, porque quando a gente recebe o tema que a gente vai fazer, quando você lê o enunciado do tema, você já mais ou menos tenta esquematizar como você vai montar o esqueleto do que você vai falar. E aí quando você começa realmente a pesquisar e atrás, muda tudo. E é tudo diferente. E aconteceu uma coisa bastante interessante, porque, como eu sempre gosto de comentar, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é praticamente uma cartilha, né, para nós, explicando como são as regras de convivência, como que a gente vai conviver melhor com o próximo, o que nós temos que fazer. Praticamente é uma cartilha. E essa cartilha, ela tem inúmeras representações dentro dos seus temas, nos seus contextos. Então, algumas vezes, os espíritos trouxeram, através de Kardec para nós, um tema onde eles começam com uma parábola, né? Então, você geralmente nesses temas, os espíritos vêm, contam uma história, né, baseado em Jesus, a maioria das vezes, uma passagem bíblica, uma passagem de Jesus, e aí junto com essa historinha, vem toda aquelas palavras, aqueles termos, aqueles contextos que a gente sempre tem que pesquisar para entender melhor o que está querendo ser dito por ali. E daí vem a lição de moral e como a gente tem que agir no nosso dia a dia. Geralmente é bem prático, né? Essa é a metodologia que Kardec e os espíritos utilizaram. O tema de hoje, a afabilidade e a doçura, é o contrário. É pá e pum. Você tem que agir assim, assim, assim. Não tem historinha, é papo reto, como diz o outro, papo reto. É assim que você tem que praticar a afabilidade e a doçura. Então, quando eu comecei a ler, na verdade, essa é o item 6 do capítulo 9, e o capítulo 9 chama Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E o item 6 chama a afabilidade e a doçura. São 2 parágrafos, apenas. Os espíritos bem claramente dizem que você tem que fazer isso, 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 entendeu? Ponto. Só que aí, eu acabei voltando um pouquinho para o início desse capítulo 9, que se chama Injúrias e Violências. E ele começa assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Tá? Isso está em Mateus, versículo 4. O segundo item desse capítulo diz: Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. E aí, os espíritos vão dando mais insumo, né? Então, aí o item 3 fala: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca será réu no conselho. E o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. Então são palavras fortes, né? Então tudo isso é uma introdução ao item 6, nós estamos no 3, vamos chegar no item 6, que é a afabilidade e a doçura, e depois eu vou explicar para vocês por que eu voltei um pouquinho atrás. No item 4, ele continua. Ainda em injúrias e violências. Ele continua: Por essas máximas que nós vimos nos 3 itens anteriores,
Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E por consequência, ou seja, o contraponto, o inverso disso, ele condena, ou ele condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. E aqui a gente está falando mesmo da verbalização, a pura expressão. Então não é apenas o pensar ou o fazer, mas simplesmente o verbalizar. E aqui uma explicaçãozinha sobre o que significa raca. Isso aqui é trecho do Evangelho, tá? Não é explicação minha. Como eu disse, esse capítulo é muito direto, ele já vem com as explicações embutidas. Então, raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo, que significava homem reles e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, és louco. Então, nesse parágrafo aqui do item 4, a gente vê que o foco, a ênfase é realmente na palavra, no que está sendo dito, na ofensa verbal. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Então a intenção que você coloca no que você está dizendo torna isso mais ou menos grave, mas não deixa de ser um atentado, né? Uma ofensa ao próximo. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? Né? Ou seja, simples palavras, e Jesus está dizendo, se você utilizá-las, para você, o fogo do inferno. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. E além disso, isso faz a gente pensar na força que a palavra tem, no sentimento, no pensamento que vai junto com todas as palavras que a gente profere, né? Então, é óbvio que o pensar se realiza, porque a gente já viu aqui em várias outras noites de estudo, como o pensamento é o meio de locomoção das energias, certo? Então, ele vai ter um efeito sobre a pessoa para quem isso é direcionado. Mas a palavra também, quando eu verbalizo, quando eu externalizo um sentimento, no exemplo que foi dado aqui, das palavras que foram mencionadas, eu estou embutindo nessa ação o sentimento, o pensamento por trás. E isso vai chegar no destino. Vai chegar àquela pessoa que é o objeto desse tipo de pensamento ou desse tipo de energia. Da mesma forma, os pensamentos bons, idem, porque o meio de transporte é exatamente o mesmo. E aí, uma outra coisa que eu aprendi, que eu gosto sempre de falar quando eu tenho oportunidade, o espiritismo é verbo, né? É ação. O espiritismo não é passivo. O espiritismo ele te leva, ele te propõe que você haja, né? Que você faça, que você exercite tudo aquilo que a mensagem da doutrina espírita traz para nós. E palavra, dizer, é ação, é verbo, né? Então tem força, tem impacto. E aí segue pelo item 5, dizendo, mas o que dizia Jesus por essas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuíram a terra? Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Então, a provocação que o próprio Evangelho está colocando para nós é a seguinte, não parece ser uma contradição Jesus dizendo que os mansos possuirão a terra, sendo que ao mesmo tempo ele sempre pregou o desvencilhar do lado material, a prática do bem
independente do material, né? E aí os próprios espíritos respondem. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados, eu marquei aqui porque eu não conhecia a palavra, depois a gente vê aqui no final, pelos violentos em prejuízo dos mansos e pacíficos. Que a estes falta frequentemente o necessário, quanto aos outros dispõe do supérfluo. E promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da Terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Assambarcar significa monopolizar, tomar com exclusividade, né? Então veja bem, o que ele está dizendo aqui para nós? Que não é uma contradição, né? Que na verdade ele quer dizer que o desapego do lado material é o fator mais importante para que as pessoas progridam, para que as pessoas tirem o foco da materialidade, tirem o foco dos bens materiais e passem a focar nas pessoas, no próximo, né? Não fazer para o outro aquilo que você não quer que faça para você mesmo. A gente está falando de sentimentos, não do lado material. E aí então a gente entra na afabilidade e doçura. E por que eu resolvi falar primeiro dos primeiros 5 itens? Porque o Evangelho também usa bastante esse recurso do contraponto. Então, primeiro ele fala das injúrias e violências, para depois entrar como se combate as injúrias e as violências? Com a afabilidade e a doçura. Mas, se o Evangelho, se o Espiritismo é ação, o que é afabilidade e doçura? E o que eu tenho que fazer? Né? Kardec, me ajuda, o que eu tenho que fazer? Né? E Kardec e os Espíritos sempre deram essa resposta, muito diretamente, e esse capítulo, essa passagem, esse item é um exemplo disso. Então, primeiro eu fui buscar o primeiro enunciado do item 6, que é: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Né? Então, o que significa afável? Fui lá no dicionário, e o dicionário diz: afável é tudo que é delicado, educado, amável e cortês. Ou de aspecto ou fisionomia agradáveis ou bondosos. Que proporciona prazer, aprazível, deleitável. E o que é doce ou doçura? Então, eu excluí as definições que são por causa do açúcar, do que é doce, de acordo com o paladar, e deixei o que é mais interessante para nós aqui no contexto da noite de hoje. Então, doce, o que é doce ou doçura é tudo o que é aprazível ao homem. Qualidade ou virtude do que é meigo, ternura. O que apresenta suavidade ou brandura. O que é agradável, prazeroso, que proporciona deleites. Então não é muito diferente. Ambos os dois relacionados a sentimentos bons, não é? A gente está falando aqui sempre de coisas boas. Tudo bem, mas ainda fica a pergunta: o que eu tenho que fazer? Então, voltando agora aqui para o item 6 em si, que é o objetivo da noite de hoje, ele diz, vamos começar de novo pelo enunciado: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são sua manifestação. Entretanto, então, os Espíritos de Kardec já começam dando um aviso para nós, né? Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia
é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, doirada quando falam face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. Não parece que isso aqui foi escrito semana passada? Ou mês passado? Mas na verdade a gente está falando de 1800 e pouco. E é tão atual, tão válido. Ainda nos dias de hoje. Não aprendemos. Exatamente esse é o ponto. Nós ainda estamos muito próximo daquilo que estávamos. Só que agora a diferença, o que o próprio Kardec diz, é a responsabilidade. Porque uma vez que a gente adquire conhecimento, a gente é responsável por praticar, por colocar em dia, né? por realmente praticar isso, esse ensinamento que a gente recebe. E quando você vai preparando o material, estudando e lendo para vir falar aqui na frente, a primeira coisa que me vem à cabeça é assim, eu falhei. Não passei no teste. Eu vou lá falar para todo mundo, mas eu sou... Lembra? O meu ouvido é o primeiro, é o mais perto que eu tenho da minha boca. Então quem ouve primeiro sou eu. Né? Então, o Espiritismo vem dar para nós, justamente nesse capítulo, bem diretamente, olha, seja afável, seja doce, mas cuidado, porque nem sempre um sorriso significa benevolência. Nem sempre. Aí ele continua dizendo assim: a essa classe, ou seja, daqueles que só estão exteriorizando a afabilidade e a doçura, a essa classe pertence ainda esses homens, vou tomar liberdade para trocar por pessoas, que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor a sua autoridade aos estranhos, que os colocariam em seu lugar. Querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poder em dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Também não parece que foi escrito semana passada? Pois é, isso aqui direto no Evangelho. Esse item, sinceramente, esse item ele é direto ao ponto, assertivo. Mas então, como eu detecto, como a gente sabe? Como nós vamos saber que a pessoa está sendo afável, ou ela está sendo doce, ou ela não está sendo? A resposta que vem a seguir é: não julgue, seja afável, seja doce, pratique. Porque aí a gente vai pensar lá na lei de ação e reação, etc. O que a gente faz, o que nós somos, o que nós pensamos, o que nós plantamos, é o que nós colhemos. O comportamento do próximo não cabe a mim julgar. Se a pessoa está sorrindo, se ela está sorrindo para você e ela não está sendo verdadeira, ela está assumindo para ela mesma uma responsabilidade que ela mesma vai ter que arcar com o tempo. Então não julguemos, a questão não é se o outro está ou não sendo verdadeiro, afável ou doce. A questão é: nós estamos sendo no nosso dia a dia? Nós estamos, apesar de todas as dificuldades, apesar de todo o estresse que a gente passa, vive no dia a dia, em casa, no trabalho, na rua, etc., nós estamos sendo afáveis, amorosos? Nós estamos sendo doces? Quando alguém vem
vem nos procurar naquele momento de mais nervosismo, como a gente reage? A gente reage com um sorriso ou a gente já dá logo uma patada? É aí onde o Evangelho vem dizer para nós: seja, não julgue, seja. E aí ele diz, nesse sentido, não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe que se podem enganar os homens, pelas aparências, não podem enganar a Deus, que é justamente o que a gente está falando. Então esse mecanismo de responsabilidade sobre as coisas que eu faço é onde entra Deus. Então não cabe a mim julgar se o outro está sendo afável, doce, verdadeiro, se o sorriso é amarelo ou se não é amarelo. Mas como eu estou sorrindo, eu estou agindo com o meu coração ou não? E aí, já encaminhando para o final, então um resuminho. Em que consiste a afabilidade e a doçura, então? São atitudes pelas quais a criatura manifesta exteriormente a benevolência para com seus semelhantes. A benevolência, por sua vez, denota a extensão do sentimento de amor ao próximo que essa criatura possui. Então, de novo, basta eu apenas sair sorrindo e está tudo bem? Não. Exercitar o sorriso, exercitar a afabilidade é um dos caminhos para atingirmos o que ele chama de benevolência e a caridade ao próximo. É um exercício. Muitas vezes eu estarei sendo, digamos, menos verdadeiro porque o meu interior não quer sorrir e eu vou me forçar a sorrir. Sim, tente. Porque se você não praticar, se nós não praticarmos, a gente não vai conseguir nunca. Pior seria simplesmente deixar de ser amável, deixar de ser afável, ou deixar de tentar de sê-lo, só porque, ou porque na verdade, hoje eu tenho um problema, amanhã eu terei outro problema, e depois eu terei outro problema. Então a prática, sempre tentar ser amável, sempre tentar ser afável, doce. Vou conseguir sempre? Não. Mas eu estou tentando de coração? Quer dizer então que toda criatura afável e doce é benevolente e ama o próximo? Não. Por conta de que muitas vezes essas atitudes não passam de aparência, que cedo ou tarde são desmascaradas pelo verdadeiro caráter do indivíduo, que vem à tona. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Então, através do exercício, digamos assim, social, etc., alguém pode... Políticos, não é? Estão sempre sorrindo. Estão sempre sendo amáveis, corteses, na maioria das vezes, mas nem sempre estão com as melhores intenções no coração. Então, isso não é aplicável a nós também? Sim. Eu posso falar por mim. Quantas vezes, às vezes a gente sorri, eu sorrio, externamente. Mas por dentro, o coração está ali machucado, está ali, né? Pegando, doendo. Mas ainda assim os Espíritos dizem para nós, exercite, exercite. Porque o exercício levará a que um dia você consiga realmente sorrir, sendo afável. Isso aqui a gente acabou de falar. Devemos adotar um tratamento afável, ainda que isso contrarie nosso íntimo? Sim, porque demonstra disciplina, é a prática. Devemos, entretanto, conscientizarmos-nos
de que, em última análise, acabamos sempre refletindo no exterior o que somos interiormente. Daí, o nosso dever de melhorar o íntimo, não as aparências, que é o que ele disse no item anterior. A máscara, uma hora cai. Quando a pessoa está sendo afável, doce, legitimamente, ele não se desmente, não se contradiz nesse sentimento. Se formos afáveis, não pelas aparências, mas pelo que somos intimamente, seremos tratados com afabilidade e concorreremos para a melhoria do relacionamento entre as pessoas. É ação e reação, né? Eu recebo aquilo que eu dou. Por quê? Porque eu vibro nessa determinada energia, nessa determinada vibração, logo eu atraio as situações para a minha vida de acordo com aquilo. Então, se está dando tudo errado para mim, estou fazendo uma coisa errada. Estou atraindo aquelas situações. Nada dá certo. Hoje levantei com o pé esquerdo, como a gente fala, né? Levantei com o pé esquerdo, nossa, não devia ter saído da cama. Alguma coisa está errada. E a gente sempre tem a tendência a culpar fora. Mas vamos mudar a nossa atitude primeiro. É isso que o Espiritismo traz para a gente. É ação, é verbo, faça, mude. Uma pequena conclusão. A benevolência para com os semelhantes é fruto do amor ao próximo e se manifesta pela afabilidade e doçura, virtudes que concorrem para a melhoria do relacionamento com as pessoas. Daí, a necessidade de cultivá-las e aplicá-las em nosso comportamento diário. Esse é mais difícil, né? Diário. Quando eu venho aqui falar para vocês aqui sorrir, fácil. O sorriso sai, que é uma beleza. Mas ir lá no dia a dia, né? Ir lá em casa, lá na família, né? Com a esposa, com os filhos, com o irmão. Aí o sorriso some, né? No trabalho, né? O sorriso desaparece, vai embora, mas onde está? É a prática. Então a gente tem que tentar. E em praticar, para finalizar agora, eu encontrei essa mensagem que foi psicografada pelo Chico Xavier, do Espírito Meimei, que está no livro Sentinelas da Alma, da Editora Ideal. Se intitula Sorriso. E diz: onde estiveres, seja onde for, não ouvides estender o sorriso por oferta sublime da própria alma. Ele é o agente que neutraliza o poder do mal e a oração inarticulada, que inibe a extensão da treva. Com ele apagarás o fogo da cólera, cerrando a porta ao incêndio da crueldade. Por ele atenderás à plantação da esperança, soerguendo almas caídas na sombra, para que retornem à luz. Em casa é a bênção da paz, na lareira da confiança. No trabalho é música silenciosa, incentivando a cooperação. No mundo é chamamento de simpatia. Sorri para a dificuldade e a dificuldade transformar-se-á em socorro de tua vida. Sorri para a nuvem e, ainda mesmo que a nuvem se desfaça em chuva de lágrimas nos teus olhos, o pranto será reconforto do céu e fecundar-te os campos do coração. A mensagem continua, mas é um pouco mais extensa, mas eu peguei só esse trecho para nós. E se nós pensarmos na figura de Chico Xavier, essa mensagem encaixa perfeitamente com o seu perfil, né? Alguém tem alguma lembrança de alguma imagem do Chico que não fosse sorrindo? Ou sendo amável? Ou transbordando esse amor, ou essa afabilidade, essa doçura? Se a gente pensar, por exemplo, num Divaldo também, doce, não é? Uma pessoa doce, uma pessoa afável, um sorriso fácil, largo. Essa é a mensagem da noite de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Então vamos, a partir desse momento, fechando nossos olhos materiais, abrindo nossos olhos espirituais, para que nós possamos, com a devida
a autorização do plano espiritual maior, juntar as nossas melhores energias, as nossas melhores vibrações, para que essas vibrações possam ser enviadas neste momento para as pessoas que passam por necessidades, pessoas que se encontram em leitos de hospitais, pessoas que se encontram adoentadas em sua própria casa. Que essas vibrações possam encontrar neste momento famílias em desarmonia, que essas vibrações possam atender através de um abraço aquele que se encontra abandonado, sozinho, aquele que não está abandonado e sozinho, mas sofre com a solidão. Que o plano espiritual maior possa, neste momento, levar um sorriso para todas essas pessoas, que elas se sintam envolvidas nessa energia de amor e de luz. Agradecemos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, de aprendermos todos juntos um pouquinho mais. Que nós estejamos abertos aos nossos amigos espirituais de luz, que eles possam nos intuir durante o nosso dia a dia, lembrando-nos, sempre que possível, de sermos afáveis, amorosos, doces. Que nos momentos de dificuldade, nervosismo, nós consigamos sorrir com o coração. Nós consigamos sorrir genuinamente, legitimamente. Que a espiritualidade maior envolva também todos os nossos familiares, esta casa que nos acolhe, e não por merecimento, mas por acréscimo da bondade e da misericórdia divina, também a nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus.